A Patrícia, inclusive, com o assunto do dia, ela está ao vivo na porta do Tribunal Federal. Patrícia, muito boa tarde para você, minha amiga. Hoje a defesa do Bolsonaro já se pronunciou no julgamento. Como está por aí? Me conte. Oi, Nicole, bom dia para você, para nossa audiência do DF Alerta. A gente demorou um pouquinho para entrar, Nicole, porque estava com problema de sinal. Por isso que vocês estão vendo Sentimos aqui, esse aqui é o falta. prédio principal do Supremo. Mas não é... Sim, mas agora vamos lá, Nicole. Tudo resolvido. Aqui do nosso lado, esse aqui é o prédio principal do Supremo, onde tem o plenário principal da Corte, onde se reúnem os 11 ministros. Só que não é aqui que esse julgamento da tentativa de golpe de Estado e outros crimes que envolvem aí a acusação em cima do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus, ela não ocorre aqui, no prédio principal. Ela ocorre lá atrás, no prédio anexo, tá? No plenário da primeira turma do Supremo. Vamos então, Nicole, dar o panorama. O que aconteceu hoje? Você perguntou sobre as exposições dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim, eles falaram sim. Tá? Vamos lá. Quando nós chegamos aqui, a gente chegou um pouco perto de 8 horas da manhã, o julgamento estava marcado hoje para começar às 9. Hoje é o segundo dia desse julgamento. E aí quem chegou primeiro, Nicole, foi o advogado Paulo Cunha Bueno. Ele falou sobre as expectativas para hoje e ele deu também uma declaração, Nicole, sobre o julgamento bem forte. Pessoal, se vocês puderem soltar então, vamos ouvir o que o advogado Paulo Bueno disse. A expectativa é que hoje eu acho que eu vou sustentar. E depois a gente conversa quando terminar, mas a expectativa é essa. Vou sustentar. Como eu disse ontem, não, eu não tive, estava me preparando. Na verdade, vou fazer, como eu disse, uma defesa técnica. Obrigado. Vou fazer uma defesa bastante criteriosa e vou responder ao procurador e ao advogado do delator. Tá bom? Todo o tempo? Como é que é? O senhor vai usar todo? Não, uma parte do tempo vai ser usada pelo Paulo. E aí, tá confiante? Doutor Milardi, como responder alguém que se ontem se reunir com chefes militares já é colocar a tentativa de golpe em andamento? Eu vou responder isso na sustentação. Nicole, viu aí, né? Advogado, esse que entrou, na verdade, não é o Paulo, ele é o Celso Vilardi, tá? O Paulo Bueno, ele disse o seguinte, que ele está confiante desde o começo do caso que não deveria nem existir. Foi isso que ele disse aos jornalistas quando eles chegaram aqui. Essa declaração em relação à confiança e de um julgamento que não deveria nem existir. Essa declaração do advogado Paulo Bueno e o outro advogado, o Celso Vilardi, ele falou sobre a questão de dividir esse tempo. Por quê? Porque as defesas, elas têm 1 hora para apresentarem as suas sustentações, então o que ele falou? Que ele ia dividir 30 minutos para ele e 30 minutos para o Paulo Bueno. Só que quem começou hoje, a defesa que começou hoje as sustentações foi a defesa do ex-ministro do GSI, o Augusto Heleno. Foi a primeira, e aí em seguida foi a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu anotei aqui algumas declarações que eu achei bem importantes a gente pontuar, principalmente porque o primeiro a fazer a defesa foi o advogado Celso Vilardi. Algumas declarações que eu achei assim, bem de destaque assim, para a gente falar para quem está assistindo a gente. Uma delas, eu não conheço a íntegra desse processo. Ele também tentou invalidar a delação premiada do ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid. Tá? O que ele disse? Que o Mauro Cid, ele mudou o depoimento dele, deu 16 depoimentos. Nesses 16 depoimentos, ele mudou as versões. Então, quer dizer, por isso que ele disse que essa delação não deveria valer, assim, como uma das provas, né, para acusar o ex-presidente. Tá? Ele também falou sobre a contaminação de provas, por quê? Porque é um material assim, muito vasto, muito grande. Às vezes eles recebiam material e vinha a Polícia Federal dizendo que não, que foi com erro, e eles aí reclamaram muito disso e disseram que esse tipo de atitude configurava, vamos dizer assim, uma contaminação de provas que, por conta disso, ele deu essa declaração. Eu não conheço a íntegra desse processo. Por fim, ele disse o seguinte, o Celso Vilardi, tá?
Bolsonaro não teve nada a ver com o 8 de janeiro. Depois fez a exposição o advogado Paulo Bueno e depois as outras defesas fizeram suas exposições. Hoje foram as defesas de 4 réus, ontem outros 4 réus, tá? Vamos falar então agora sobre os bastidores da política. Quem é que veio aqui, falou com a imprensa? Vamos começar então pelo líder do PT na Câmara, o deputado federal Lindbergh Farias. Ele falou o seguinte, é bem forte também, ele deu declarações de Nicole bem fortes, tá? Para a imprensa. Ele esteve acompanhado aí da deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e do deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. O que é que o líder do PT falou? Ele falou o seguinte, que os deputados e senadores que apoiam o PL da anistia, que é, vamos dizer assim, uma das esperanças em relação à questão desse julgamento do ex-presidente Bolsonaro, os que apoiam esse PL da anistia, eles estão, vamos dizer assim, participando de um golpe parlamentar. A gente sai da esfera do executivo, o deputado federal Lindbergh Farias falou isso, que trata-se de um golpe parlamentar. Olha, ele também falou que a base aliada do governo vai entrar numa luta política contra o PL da anistia. Ele também fez umas críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que estaria aqui em Brasília, e para o líder do PT na Câmara, isso trata-se de um desrespeito. É afrontoso com o Supremo Tribunal Federal, ok? E que essa é uma conduta política. Também estaria vindo aqui para Brasília o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que também é outro aliado aí, assumido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem uma parte do que o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, falou. Vamos soltar então? Para quem está assistindo a gente poder saber o que ele disse. Todas as afirmações que o PGR fez quando da sua fala e rebater também as colocações do advogado do relator que não ficam em pé, não param em pé. Vamos bolsar da tribuna lá. Que a acordo de discriminação cunhada, celebrado por Mauro Cid, é viciado, é mentiroso, é explosivo de provas. Vamos atacar todos os argumentos que foram colocados para defesa. Todo mundo, ele colocou pouco. A prova ali. As gravações mostram isso, mostram que nós coagiu. E no demais, nós vamos mostrar que a prova produzida nessa ação penal, 80 terabytes, não há absolutamente nada concreto dentro da praga eleitoral. Nicole, é o seguinte, assim como ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro não veio aqui para o Supremo acompanhar esse julgamento, ele acompanhou de casa, tá? Até porque também ele ou sai de casa e vem para cá ou volta, né? Porque ele está cumprindo aí prisão domiciliar. Então também a alegação aí ele foi uma recomendação médica para que ele não viesse por conta da questão da saúde dele. Quem esteve lá na frente do condomínio dele, a gente tem essas imagens aí, a gente tem, na verdade, uma reportagem sobre isso. Ontem, apoiadores e pessoas que são contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoiam esse julgamento, querem a condenação dele, elas entraram num atrito, né? E a gente tem uma matéria sobre isso, vamos soltar para saber o que aconteceu ontem lá na porta do condomínio do ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro na cadeia! Bolsonaro na cadeia! Bolsonaro vai pra papuda! Bolsonaro vai pra papuda! Bolsonaro na cadeia! Seus falsos patriotas! Seus falsos patriotas! Opa! Só não encosta na mulher, não! Encosta na mulher! Encosta na mulher de novo, assim! Encosta! Encosta aqui não! Não tem ninguém encostando em ninguém aqui não! Mas também não tem ninguém batendo continência pra ninguém americana aqui não! Sai pra lá, ele vai pra cadeia mesmo! Pegou aí, vai pra cima da gente! Nicole, definitivamente aquela região ali do condomínio do ex-presidente Bolsonaro, no Jardim Botânico, não está
Não tá fácil para quem mora por ali, né? Bom, eu encerro a minha participação aqui falando o seguinte: esse segundo dia de julgamento começou às 9 da manhã e acabou agora, meio-dia, lá atrás, naquele prédio anexo onde eu falei que a gente infelizmente teve que sair por conta aí de problemas técnicos, tá? Esse julgamento ele vai ser retomado então na semana que vem, terça-feira, com 2 sessões, uma pela manhã e outra à tarde, na quarta-feira, uma pela manhã. E aí, o grande dia, vamos dizer assim, né? O dia do desfecho, do voto, da condenação ou não absolvição, né? Por parte do ministro Alexandre de Moraes, sexta-feira, dia 12 de setembro, semana que vem, evidentemente, a gente vai estar de volta para informar tudo sobre esse julgamento. E eu volto aí com você, Nicole. Obrigada, Patrícia, pelas informações nessa missão aí, dia muito importante para o país, né? E a gente espera, agora o STF, como a Patrícia trouxe para a gente, deve retomar o julgamento nas próximas semanas e aí as defesas vão continuar a apresentar as argumentações, né? Chegando agora o julgamento a uma fase bastante crítica, onde o STF vai decidir sobre a continuidade dessas investigações e também sobre as possíveis condenações. Então o Brasil espera por esse, né, o fim desse julgamento, todo mundo na expectativa aí. Agora pelo menos 2 semanas, em 2 semanas, como a Patrícia trouxe pra gente, a gente volta a falar desse caso, claro, sempre, né, Pati, acompanhando os bastidores desse julgamento que a gente sabe que provoca aí muitas reações políticas, sociais também, e tem, né, gente, principalmente um peso histórico e político pro nosso país. Então nós estamos você me ouve? De olho. Ouço, minha irmã, pode falar. Nicole, é o seguinte, para quem está na expectativa em relação, última informação, prometo. Quem está na expectativa em relação à inserção na pauta deliberativa desse PL da anistia, vamos soltar aqui meio que um spoiler, né? Após o término desse julgamento aqui, o Congresso Nacional de fato está avaliando pautar esse PL da anistia, viu? Então, por isso que aí o líder do PT na Câmara falou que a base do governo vai entrar, segundo ele, numa luta política contra o PL da anistia, Nicole. Minha amiga, vamos acompanhando então esses bastidores, qualquer novidade traz pra gente, viu? Muita coisa ainda, muita água ainda vai rolar por baixo dessa ponte. Essas imagens, é até difícil pra gente voltar a ver e mostrar essas imagens aqui, porque realmente isso, e o impacto, né, que isso tudo causou a partir do dia 8 de janeiro, e a gente mostra aqui pra vocês. Pati, obrigada, qualquer novidade pode me chamar aqui, eu vou seguindo, vou falar agora com ele, Wagner Relâmpago, que traz